Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas origens de um movimento que começou de um jeito, digamos, bem curioso, com um mistério nos salões do século XIX. Vamos ver, com base nos escritos de Allan Kardec, como o espiritismo foi de mesas que se moviam sozinhas até se tornar uma filosofia complexa sobre a vida, a morte e o nosso progresso espiritual. Pois é, tudo começou com essa pergunta que deixou todo mundo de cabelo em pé. Imagina a cena, nos salões da Europa e da América, mesas pesadas de madeira maciça que, de repente, sem ninguém encostar, começavam a se mover, a levitar, a dar pancadas no chão. O que estava acontecendo? Era um truque bem elaborado? Alguma força nova da natureza? Ou era outra coisa? Então, para a gente entender o espiritismo, a gente tem que voltar para esse comecinho, para esse fenômeno que virou uma verdadeira febre social. E olha, a coisa se espalhou, muito rápido mesmo. Começou lá em 1848 com os relatos nos Estados Unidos e em pouquíssimo tempo virou o passatempo da moda na Europa. As pessoas se reuniam em volta das mesas, não só por diversão, mas porque queriam respostas para um mistério que parecia ir contra todas as leis da física. E foi aí que a investigação começou a ficar séria. No começo, o pessoal pensou, deve ser uma causa física, né? Algum fluido, eletricidade, magnetismo, sei lá. Mas tinha um porém. Os observadores mais atentos perceberam que os movimentos não eram aleatórios. A mesa respondia. Alguém pedia para ela bater 3 vezes e ela batia. Havia uma intenção ali. E a conclusão foi inevitável. Se o efeito é inteligente, a causa também tem que ser. E essa ideia de que tinha uma inteligência por trás dos movimentos, isso abriu uma porta completamente nova. O fenômeno deixou de ser só um espetáculo e virou, de fato, um meio de comunicação. E a evolução desse método foi super interessante. Começou com o básico, uma pancada para sim, 2 para não. Simples assim. Depois, criaram um sistema de batidas para cada letra do alfabeto. E aí, já dava para formar palavras. O grande pulo do gato foi quando prenderam um lápis numa cesta e a cesta começou a escrever. E, por fim, a descoberta mais incrível. A de que essa força podia guiar diretamente a mão de uma pessoa, o médium, tornando a conversa tão rápida quanto a nossa. E aí veio a pergunta de $1 milhão, né? Quando os pesquisadores finalmente conseguiram perguntar, mas afinal, quem são vocês? A resposta que veio por esses vários métodos era sempre a mesma. Eles se identificavam como espíritos, ou seja, as almas de pessoas que já tinham vivido e morrido. Bom, essa revelação, claro, deu início a um campo de estudo totalmente novo. Afinal de contas, quem eram esses espíritos e como era esse tal de mundo invisível deles? A primeira, e talvez mais importante lição que eles passaram foi: calma, nós não somos demônios, nem anjos, nem uma espécie diferente. Eles eram, simplesmente, as almas de seres humanos sem o corpo físico. Pessoas que, como nós, viveram, erraram, acertaram e que continuavam sua jornada em outra dimensão. Ok, mas como essa conexão toda funciona? A doutrina espírita propõe que a gente é feito de 3 partes. Primeiro, a alma, ou espírito, que é a nossa consciência, nosso eu. Segundo, o corpo físico, que é o nosso veículo aqui na Terra. E terceiro, a peça-chave que liga esses dois, o perispírito. Pensa no perispírito como se fosse uma ponte, um elo de ligação. Enquanto estamos vivos, ele conecta a alma, que é imaterial, ao nosso corpo, que é material. Depois da morte, o espírito continua com esse corpo semimaterial. É por causa dele que um espírito consegue interagir com o nosso mundo, mover objetos e, às vezes, até se tornar visível, o que explicaria o fenômeno das aparições. E aqui tem um ponto fundamental, que quebra muitas ideias que a gente tem. A morte não é uma transformação mágica, não é um reset. Os espíritos não viram santos ou sábios da noite para o dia. Eles continuam sendo quem eram, com suas qualidades e também com seus defeitos. Assim como aqui na Terra, lá também existem espíritos de todos os tipos e níveis de evolução. Certo. Mas se os espíritos continuam evoluindo, como esse processo acontece? É aí que a gente chega no pilar central da doutrina, a reencarnação. Essa máxima aqui resume a filosofia toda. A vida não seria uma chance única, um tudo ou nada. Seria, na verdade, um ciclo. A gente nasce, morre, volta para o mundo espiritual para absorver as lições e depois renasce de novo em um novo corpo para continuar progredindo. Sempre.
E a reencarnação tenta oferecer uma resposta para uma daquelas perguntas que todo mundo já se fez, né? Se existe uma força maior, justa e boa, por que existe tanto sofrimento no mundo? Por que a vida às vezes parece tão desigual? Bem, a perspectiva espírita diz que nada é por acaso. As dificuldades que a gente enfrenta não seriam um castigo, mas sim consequências das nossas próprias ações, muitas vezes de vidas passadas. Elas teriam duas funções. Uma é a expiação, que é tipo quitar uma dívida antiga. A outra é a prova, um desafio que a gente mesmo escolhe para aprender e se fortalecer. E essa lógica tenta explicar muitas das desigualdades que a gente vê. Por exemplo, aquela pessoa que já nasce com um talento incrível seria a bagagem de vidas passadas. E os vícios, as tendências ruins, imperfeições que a gente ainda carrega. Uma coisa tão dolorosa como a morte de uma criança é vista como uma experiência curta, mas necessária nessa longa jornada. E uma deficiência intelectual não significaria uma alma imperfeita, mas sim um espírito passando por uma prova num corpo que o limita. Juntando tudo isso, o espiritismo acaba não sendo só sobre o que acontece depois que a gente morre, né? Ele se estrutura como um guia moral para viver a vida aqui e agora. E no coração dessa filosofia toda está essa regra de ouro. A salvação, ou melhor, o progresso espiritual, não viria de rituais ou de acreditar em dogmas. Viria da prática da caridade, mas no sentido mais amplo da palavra. Ser bom com todo mundo, ter paciência com os defeitos dos outros e saber perdoar. Então, os objetivos declarados do Espiritismo são bem ambiciosos. Um deles é dar provas da imortalidade, para dar mais sentido à vida. Outro é consolar, mostrando que o sofrimento não é um acaso cruel. Mas um dos mais fundamentais é o de criar uma fé que não tenha medo da razão, que converse com a ciência, em vez de brigar com ela. E é super importante entender essa distinção. O Espiritismo não se vê como uma religião nova, com padres, rituais e templos. Ele se posiciona mais como um corpo de conhecimento, com um lado de ciência, que investiga os fenômenos, e um lado de filosofia, que pensa nas consequências morais de tudo isso. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Se a gente parte da premissa de que esta vida não é a grande final, mas só mais um capítulo numa longa jornada de aprendizado, o que isso muda? Talvez um fracasso vire só uma lição, uma perda vire uma transição. E o nosso propósito maior seja simplesmente o de aprender, amar e progredir, um passinho de cada vez.